Bom dia a todos. É um prazer e uma honra poder estar aqui de novo, apresentando o programa Boas Práticas Educador Pedro Cia. O objetivo desse nosso projeto é poder dar mais visibilidade ao trabalho que está sendo realizado dentro da nossa escola. Então, tanto trabalhos de professores quanto ações realizadas pelos estudantes, elas vão começar a aparecer por aqui, né, nesse veículo de comunicação, para que essas boas práticas elas não fiquem só no universo da nossa escola, mas que elas também possam atingir outras unidades, atingir não só unidades aqui no Brasil, mas de repente no mundo também. E hoje eu tenho a honra de receber o meu companheiro de trabalho, o professor Danilo, professor de Sociologia. Ele vai comentar um pouco sobre as práticas que ele tem realizado, principalmente nesse momento da pandemia, né, onde nós estamos trabalhando de forma remota. Então, ele vai compartilhar com a gente algumas das boas práticas que ele está realizando. Já adianto também que assim, o professor Danilo ele chegou ano passado lá no Pedro Cia, mas ele já tem excelentes boas práticas também, quanto aulas presenciais, né? Então, ano passado ele realizou excelentes atividades, inúmeras boas práticas, mas nesse caso hoje a gente vai abordar principalmente as boas práticas do ensino remoto, né? Professor Danilo, pode se apresentar, mandar um oi para a galera. Legal, meu nome é Danilo Felintro, eu sou professor de Sociologia pela rede estadual, estou no Pedro Cia, já faz desde 2019, que nem o Júnior falou, né? E é isso, né? Mandar aí um abraço, falando que eu tô com saudades dos alunos, né? E que vai passar, né? A gente tem que ser forte e vai tudo dar certo. Excelente. Eu já agradeço a todos que estão nos assistindo, que estão participando também, mandando mensagem para a gente. Caso vocês tenham também alguma pergunta para poder fazer, eu já adianto aqui que vocês podem mandar a pergunta, a gente vai deixar aqui aparecendo no chat, né? Você manda a pergunta no chat, eu deixo ela aparecendo aqui e a gente já faz a pergunta para o professor Danilo, tá bom? Hoje o tema, né, pessoalmente, é abordar a questão do protagonismo sênior. Na semana passada, nós estávamos conversando com a estudante Agatha e a gente falou sobre o protagonismo juvenil. E hoje a gente vai falar sobre o protagonismo sênior com o professor Danilo e falar um pouco sobre as ações que ele está desenvolvendo nesse período de ensino. Então, para começar, a pergunta até o momento, quais foram as suas principais ações para contribuir com o engajamento e aprendizado dos estudantes durante esse período do ensino remoto? Então, né, Júnior, pegou de surpresa, né? A gente está aí desde o dia 23, né, de março, trabalhando em casa, entre alguns períodos de recesso. E eu lembro que a primeira ação que nós tivemos, aliás, né, cada professor do Pedro Cia veio desenvolvendo uma ação, e eu lembro que eu tinha muita dificuldade, né, em produzir vídeos, e eu fiquei meio assim, preocupado, né, eu falei, o que eu vou fazer, né? Tava todo mundo gravando um vídeo. E aí alguns alunos vieram me procurar, né, para comentar sobre um filme que estava bombando na Netflix, que era O Poço. E eu achei, né, interessante, né, que esses alunos vieram discutir, conversar, pedir explicação sobre o tema. E aí eu assisti o filme e pensei, vou fazer uma live para discutir com eles, né? E era um momento ainda que ninguém sabia o que ia acontecer, né? Nós tivemos aí 4 semanas de recesso
E uma semana antes, né, de entrar nesse recesso, eu acabei produzindo, né, essa roda de discussão virtual, né, esse debate do filme O Poço. Nós fizemos pelo Skype, né, ainda não tinha tantas outras opções, né, eu não conhecia o Zoom, não conhecia o Meet, conhecia o Skype, que era a ferramenta mais amplamente divulgada, né? Assim, que muitos anos todo mundo utiliza já o Skype para aulas, né? Conferências, reuniões. E teve uma adesão legal, eu lembro, né? Foi muito interessante. Você também participou. E essa foi a primeira ação, né? Que eu lembro. E depois nós também tivemos que se adequar, né? Essa questão, quando voltou às aulas, com as aulas do CMSP, os alunos, eles tinham as suas aulas virtuais e nós, professores, estávamos a cargo de avaliá-los, orientá-los, e nós, né, você também me ajudou nesse processo, a gente procurou algumas ferramentas que poderiam facilitar a nossa vida, né, era legal que os ATPCs de formação, vindo do CMSP, naquele momento apresentou muitas ferramentas para a gente, né, e a gente pôde usar aí o formulário, o primeiro que eu fiz foi o formulário de autoavaliação, né? Porque no primeiro bimestre nós já tínhamos algumas notas no ambiente presencial, e aí eu falei, o que eu vou passar para eles, né? Eles estão lá do outro lado, não estou vendo. Então eu optei por fazer uma autoavaliação, né? Então eu falei, eu vou preparar um formulário com algumas questões, né, dissertativas, explicativas, e também para eles darem uma nota para si mesmos, né? Como eles estavam lidando com a questão do estudo nesse tempo de pandemia. E foi muito legal, né? Tivemos aí um feedback muito interessante. Isso foi já no mês de agosto, a gente estava um mês em casa. E muitos alunos, agosto não, perdão, abril. E os alunos, eles já vinham comentando dessas dificuldades, né, do isolamento social, de trocar as tarefas escolares pelas tarefas domésticas, né, a questão de alguns alunos que comentaram que já tiveram parentes em contato com a doença, as dificuldades que eles tinham de acesso. Foi muito interessante, teve uma adesão grande, né, de todas as salas nesse momento, e acho que a autoavaliação foi muito interessante nesse aspecto, né, de possibilitar um espaço para eles também falarem o que estavam sentindo naquele momento. E eu utilizei como integrando aí, né, as notas deles no primeiro bimestre. No segundo, acho que a boa prática, essa foi a questão da utilização do formulário do Google, mas nós utilizamos ele de forma integrada, né? No primeiro eu fiz um teste, eu coloquei algumas questões de sociologia em um formulário e eu passei só para o primeiro. E aí eu vi que ficou legal, né? Assim, a forma para mim tabular o resultado, transformar em nota, foi bem tranquilo. Então, eu falei, essa vai ser a forma de avaliação que eu vou utilizar aí nesse período. E para facilitar, né, já que o formulário ele é único, por que não integrar outros professores, outras disciplinas, né?
E aí surgiu, né, a gente coloquei essa ideia no TPC e os professores aí acharam interessante. E nós fizemos um formulário integrado, né, naquele momento foram 20 questões, né, e no terceiro ano nós demos enfoque para questões de Enem e de vestibulares, né. Eu preparei, no meu caso, algumas questões para o primeiro, para o segundo, mas para o terceiro eu utilizei, né, a ideia era que nós utilizássemos as questões de Enem, né, e foi bem legal, né, acredito que nós atingimos um resultado, facilitou o nosso trabalho, né, porque na hora de preparar um formulário, todos os professores participando, e aí nós dividimos as tarefas, e também foi bom para o aluno, né? Porque o estudante, ele tinha ali 4 atividades para fazer no caso, e que foi sintetizada em uma só, né? Você também deixa de sobrecarregar o estudante. Isso é muito relevante. Nós estamos vendo aí, né, essa questão da sobrecarga de trabalho, porque trabalhar em casa, muitas vezes, é trabalhar mais, né? Eu falo no meu caso, né, às vezes tem alunos que chamam a gente depois aí do expediente, né, 8, 10 da noite, já recebi mensagem até mais tarde. Ontem, por exemplo, eu estava fazendo um blog, né, para utilizar como material de apoio. Eu fiquei até tarde, né, até 2 horas da manhã ali, fuçando, pesquisando como eu monto um blog, né, o primeiro conteúdo, as primeiras postagens, e também para ser utilizado na escola, né, mas é o que eu estou falando, eu fiquei até 2 da manhã trabalhando, coisa que se eu tivesse indo pontualmente até o local de trabalho, até o Pedro Cia, provavelmente às 2 da manhã eu já estaria dormindo, né? Porque tenho que acordar cedo, me preparar para dar um dia inteiro de aula. Mas a gente também fez o Bacurau, né? O primeiro foi tendo aí a experiência, né, da roda de conversa do filme O Poço. Aí nós também levei em ATPC essa ideia, né, de fazer uma live aí de um filme do Bacurau, né. Eu vi que esse filme ele ia passar no YouTube, né, de forma gratuita por um canal que agora eu não lembro o nome. E aí eu achei interessante levar essa ideia, né? A gente fez um pouco às pressas, mas teve uma adesão legal também. E aí nós fizemos uma roda de conversa, né? Após o filme, e deixamos um formulário para os alunos responderem, né? Essa atividade foi feita aí em Sociologia e História. Já no terceiro, a gente utilizou bastante a questão do formulário, né? Todas as minhas atividades, além do formulário, né? O Júnior, professor de História, fez uma atividade no Kahoot, né? Eu ainda não me apropriei muito bem desse site, né? Desse software, mas o legal no terceiro foi a integração, porque todas as minhas atividades elas foram integradas com outros professores, né? A gente teve, de novo, um formulário integrado com todas as disciplinas, e aí eu fiz o Kahoot, né? Aliás, o Júnior fez o Kahoot, eu mandei as perguntas para ele, e a gente utilizou aquela nota. Tivemos a nota do Bacurau também, Sociologia e História, e aí tivemos mais uma atividade, né, que foi Sociologia, História e Filosofia, em formato de formulário.
Agora, né, toda escola está utilizando a ferramenta da atividade integrada, né, por formulário. Eu acho isso bem legal, né, algo que surgiu ali no nosso TPC para facilitar a nossa vida e a vida do aluno, acabou aí, né, se tornando uma boa prática e sendo difundida pela escola. É isso, né? Acho que para esse bimestre, para o terceiro, eu estou pensando aí em criar, já criei um blog, né? Vou divulgar hoje para os terceiros, um blog com material de apoio, né? A ideia é que eu coloco esse material de apoio seguindo as habilidades, né? Disponibilizadas aí pela Secretaria de Educação, né? E eu também já estou me apropriando do novo currículo paulista, né? Já estou lendo o itinerário formativo, e estou vendo se já dá para encaixar alguma coisa, né? Ali, né? Já dei uma olhadinha na nova BNCC também, e vou ver se eu consigo adequar, né? Essas disciplinas, essas habilidades também do novo currículo, para já conhecendo, né, saber como vai ser, né, e é isso, né, vou montar esse blog, e, por enquanto é só essa ideia, mas vamos ver, né, tá só no começo do bimestre. Tá certo. Danilo, aqui tem algumas pessoas interagindo com a gente, tem inclusive uma PCG, né, que também tá interagindo com a gente, mandou uma pergunta. Eu vou deixar para o final, eu vou dar seguimento às perguntas que eu mais ou menos organizei aqui para poder fazer para você, e aí depois eu trago a pergunta dela, tá bom? Tá bom. Assim, Danilo, o que acontece, né? Nós temos, assim, geralmente a gente acaba propondo soluções diante de alguma dificuldade, diante de algum problema, e aí a pergunta é por quê, né? E quais foram as necessidades, os problemas que você encontrou para pensar nesses projetos, né? Todos esses projetos, todas essas ações, você desenvolveu a partir de qual problema enxergado, né? O que você observou que não estava sendo alcançado, ou qual era o problema que estava naquela ocasião, para que você desenvolvesse essas ações? Legal, né, Júnior? Um dos maiores problemas, eu acredito que é o engajamento, né? Os alunos, eles têm uma dificuldade grande, né, de se concentrarem mais, se focarem, né, nesse período de pandemia aí, nos conteúdos passados por professores, nas aulas do CMSP, né? Então, também, né, conforme aí a conversa que eu tenho com os meus tutorandos ou com outros alunos, a dificuldade, né, de se concentrar também no meio de tantas coisas, né? Eles estão em casa, muitos estão ajudando as famílias, cuidando de irmãos, mas tem aqueles alunos também que passam o dia todo no computador, no celular, jogando videogame, e aí eles acabam dispersando, né? E a ideia é sempre trazer atividades que sejam fáceis, fáceis no sentido de serem dinâmicas, né, dentro da realidade deles, né, igual quando a gente traz um formulário, eu penso, assim, eles estão o dia todo com o celular na mão, né, então, assim, se eu falar para ele escrever um texto no caderno, tirar uma foto e mandar para mim, né, é mais difícil do que ele pegar ali algo no celular, fazer uma breve pesquisa e já, né, fazer bem mais rápido. Também quando eu penso em trazer o aluno, a questão dos filmes, né, de fazer a live.
eu acredito que a live ela foi pensada nesse sentido, né? De trazer o aluno, de fazer que o aluno retome o contato, né, com o professor. Porque nós sentimos falta, eu sinto falta, né? Eu falo assim, muitas vezes a gente tá trabalhando em casa, mas e nem sabe, né? Eu não sei como eles estão, eu não falo com eles. Além dos meus tutorados, que eu falo quando a gente faz, né, as tutorias, o restante eu não sei. E a gente fica preocupado, né? E a live, eu acho que ela traz o aluno, né? A gente já teve lives com muita adesão, uma adesão média, com adesão baixa, mas assim, é sempre bom eles saberem que nós estamos aqui, né? Eu até conversei esses dias, falei com com as coordenadoras, né? Que o aluno ele pode ter aula com o CMSP, mas o professor dele é eu, né? Assim, quem está ali com ele no começo do ano, o ano passado, é eu. Então, eu tenho que atingi-los, né? Sim, fazer o meu papel, né? Não é porque tem aula no CMSP, eu não sei se ele assiste ou não, né? Ele pode falar que assiste, mas eu não estou lá para fiscalizar. E a questão de fiscalizar é uma palavra forte, né? Mas eu não estou lá para saber se ele está vendo ou não, se ele está adquirindo, né? Esses conteúdos, trabalhando essas habilidades. Eu não tenho essa certeza. Então, por isso que aqui estão os principais resultados. Eu procuro, né? Tá buscando. E outra coisa, eu também pensei na questão da sobrecarga de trabalho, né? Tanto para nós quanto para os alunos. Eu falei isso, né, na resposta anterior, mas eu volto a reforçar que a coordenadora, nossa coordenadora Ruth, ela sempre falou que o menos é mais nesse momento, né? Então, se nós juntássemos e fizéssemos uma coisa que pudesse facilitar tanto nossas vidas quanto a vida deles, eu acho que isso é fundamental, né, para o nosso trabalho. E eu acho que até agora, né, no primeiro, segundo, terceiro bimestre, eu estou indo por essa linha, né, de procurar não fazer muitas atividades, mas atividades que vão atingir os alunos e que não vai sobrecarregá-los, né? E que sejam atividades aí que busquem o lúdico, né? E busquem essa integração. Ótimo. Danilo, seguinte, né, dentre essas ações que você tomou, né, e dentro desse processo que nós estamos vivenciando de pandemia, né, nós estamos, infelizmente, dentro das nossas casas, e a gente está agora no processo de ensino remoto. Nesse processo, a gente acabou conhecendo plataformas, conhecendo ativos, conhecendo ferramentas para poder, de alguma forma, se colocar, né, para poder conseguir continuar dando aulas para os nossos estudantes, ainda que de maneira virtual. A pergunta você conseguiria explicar quais foram as que você utilizou para a realização dessas atividades? E além de você comentar sobre as plataformas, eu queria aproveitar e já perguntar, né? Como é que aconteceu esse processo de escolha? Como é que você selecionou quais seriam as plataformas que você utilizaria com os estudantes? E qual foi a mais viável e qual foi, assim, que você acabou deixando de lado e falou, bom, essa daqui não tem como utilizar? Então, eu, no momento, eu utilizei, né, para as lives o Skype, depois utilizei o Meet, né, e do Google, né, a gente utilizou aí o formulário, né, mas
Isso aí, como eu posso dizer, como eu descobri essas ferramentas, né? Eu descobri muitas dessas ferramentas assistindo, né? Nem eu já falei, os ATPCs, principalmente os ATPCs lá do CMSP, né? Que veio da SEDUC para a gente. E a questão de conhecer esses programas, eu tive a ajuda aí do meu amigo Júnior, né? O professor de História, tá aqui me entrevistando. Foram vários momentos, né, Júnior, que você chamava, Danilo, Sim. eu encontrei um programa, vamos testar, né? Aqui nem o StreamYard que a gente está utilizando agora para fazer entrevista. Nós utilizamos ele, o Júnior me apresentou ele lá no começo. E no começo da pandemia, né? E hoje ele está utilizando a ferramenta magistralmente, está usando aí, fazer entrevista com os professores, junto com o professor Josafá. E muitas coisas, né? Nós utilizamos, mexemos naquele Padlet, né? Os formulários, eu e o Júnior, um mandava um formulário, ele me mandava um, eu mandava outro, né? O Kahoot a gente conheceu o ano passado, né? Numa formação de ATPC, mas o Júnior também, ele utilizou bastante, né? Essa ferramenta. Mas no geral, assim, eu descobria uma ferramenta, chamava o Júnior e a gente fazia um teste. Ele descobria uma outra ferramenta, me chamava e a gente fazia o teste. Foi algumas madrugadas, muitas tardes, né? Testando aí esses programinhas, qual eram os mais fáceis, quais eram os mais intuitivos, né? Para estar utilizando com os estudantes. E foi dessa forma, né? A gente muitas vezes a gente era apresentado numa TPC, tanto uma TPC da escola ou uma TPC da secretaria, e aí eu ia testando esses programinhas com o Júnior, né? E é isso. Foi muito estudo, muita pesquisa, viu? Eu penso que quando eu voltar para a sala de aula, eu vou levar muitas dessas ferramentas que eu conheci na pandemia. E, querendo ou não, na pandemia eu tive tempo, né, para me aprofundar, né? Porque assim, a professora tinha passado o Kahoot, né, a professora Rose, de Química, ela fez uma atividade com a gente em ATPC formativo. Mas, com essa correria do dia a dia, eu que tenho muitas aulas lá no Pedro Cia, né, eu dou aula de Sociologia para todas as turmas, fica difícil eu estudar para conhecer novas ferramentas, chego em casa cansado, né? Eu lembro que quando eu chegava em casa, eu só planejava a aula, eu não conseguia fazer assim. Eu chegava, jantava, e aí, antes de dormir, eu planejava minhas aulas do outro dia. Então, assim, não tinha muito tempo para pesquisar novas ferramentas, novas táticas de aprendizagem, né? E agora, na pandemia, eu tive esse tempo e foi bem interessante. E agradecer aí, né, o professor Júnior aí, que também auxiliou bastante, né, nesse aprofundamento dessas ferramentas pedagógicas. A gente já falava de Classroom, né, Júnior? Você já tinha feito uma classe no Classroom antes da Secretaria de Educação colocar para a gente utilizar, né? Então, foi bem bacana esse momento que a gente teve. Ótimo. Danilo, e uma questão importante é assim, pensando na replicabilidade, né? Pensando o quanto as nossas experiências elas podem eventualmente auxiliar outros profissionais, tanto dentro da nossa escola quanto fora da nossa escola.
você percebeu alguma experiência semelhante que foi inspirada nas experiências da nossa área de humanas ou, né, em alguma atividade específica que você propôs, você percebeu se teve algum outro professor que se inspirou nela ou alguma outra escola que fez algum trabalho parecido? A sua ação, ela foi replicada de alguma maneira? Sim, eu acredito que sim, Júnior. Principalmente o formulário integrado, né? Que surgiu ali uma ideia no ATPC, aliás, no ATPC de área de humanas, que era fazer um formulário com todas as disciplinas de humanas, as 4. E para facilitar, diminuir a quantidade de atividades, né? A gente teve um momento ali que os alunos tinham uma semana que eles, durante uma quinzena, que eles tinham 36 atividades, contando de todos os professores, né? Então, imagina a loucura. E eu acho que a escola acabou adotando esse formato, né? Um formato que a gente começou a conversar lá no primeiro bimestre. Agora, no terceiro, todas as atividades da Educador Pedro Cia estão sendo realizadas através de formulário integrado. Então, os alunos vão ter 3 atividades, né, quinzenais. No momento que eles tinham mais de 30 atividades, eles passam a ter 3. Mas são 3 atividades que contempla todas as disciplinas, né? Então, isso foi bem interessante, a escola ter tido essa sensibilidade, né, de adotar esse formato de avaliação. Excelente. Já agora, quase caminhando para o término da nossa entrevista, né, eu quero agradecer todos os estudantes que estão participando, os nossos colegas de trabalho que também estão participando aqui, mandando algumas mensagens. Tem algumas que ficaram um pouco grandes, aí eu peço desculpas para quem está acompanhando, porque quando eu clico nelas, acaba cobrindo o nosso rosto. Então, se for mensagem muito grande, eu só leio depois, né, para quem estiver acompanhando. E se for uma pergunta grande ou uma mensagem muito grande só para mandar um oi ou um comentário, eu só vou aqui comentar o que a pessoa falou, ao invés de colocar na tela, porque senão vai cobrir os rostos e aí vai ficar meio estranho, né? E aí eu peço desculpas se por algum tempo aí a gente tampou o meu rosto e o rosto do Danilo, tá? Além dessa questão da replicabilidade, enfim, eu queria perguntar para você também, Danilo, como é que ocorre o feedback entre a ação proposta por você, professor, e os estudantes, né? Como é que você percebe se está funcionando ou não as suas propostas, as suas ações dos estudantes? Então, essa é uma questão bem interessante, né, Júnior? Porque já teve algumas atividades que a gente fez, né, e falou, essa deu certo, essa não deu tão certo, né? Eu percebi isso desde o ano passado lá no Pedro Cia, né, porque quando eu percebi que eu tinha a possibilidade, né, a abertura de trabalhar com projetos, né, com ações extra classe, ou ações mais lúdicas, eu me aprofundei realmente, né? E eu acho que nós entendemos o aluno, né? Quando ele gostou da atividade ou não. Alguns alunos vinham, falavam. Eu também sempre perguntei isso para os meus tutorandos, sabe? Como é que a sua classe reagiu? Seus amigos, o que seus colegas falaram, né? Eles gostaram da atividade, se engajaram. Nós também vemos através dos resultados, né? Que nem das lives. Teve live que talvez o assunto não era tão chamativo assim para os alunos e a gente teve uma adesão menor.
mas outras, né, que o tema era mais próximo deles, essa live teve muito mais estudantes, né? Então, acho que dá para sentir, sim, né, essa questão, através aí, né, principalmente dos dados, né? Eu acho muito legal isso, né? Analisar, né, esses dados aí dos formulários que eles fornecem para a gente, analisar os grupos de WhatsApp, né, entender, né, o que o aluno sentiu e conversar com os tutorandos, né, conversar com outros alunos, mesmo que não são meus tutorandos, mas alunos que a gente gosta bastante, que tem um contato muito junto. Acho que é muito interessante. Eu só queria falar aqui, a Tamily perguntou, né? Eu vi aqui a Tamily, que é uma ex-aluna da gente, excelente, por sinal. Vou dar um abraço para ela. Ela perguntou dos alunos se eles estão se engajando mais nas aulas remotas. Eles não aparecem nos vídeos, viu? É uma briga para a gente pedir os alunos abrirem a câmera. Mas a gente sabe que eles estão lá, né? Isso já acalma aí um pouquinho o nosso coração. E a Giovana perguntou do conselho. O conselho vai ser depois, quando que acabar o bimestre. Bom, Danilo, eu aqui, antes de, né, dar prosseguimento à nossa entrevista, né, eu quero agradecer mais uma vez aqui a Anne Julie, acho que é Anne Julie, enfim, que é PCA, né, numa outra escola, e ela está comentando que ela é professora de língua portuguesa e não consegue escrever pouco, né, então, tipo, me desculpa mais uma vez, né, eu vou até comentar daqui a pouco, a gente já está terminando já a nossa entrevista, e já eu faço a pergunta que você havia feito lá no início, né, para o professor Danilo, para ele dar um retorno para a gente de como é que os estudantes da nossa escola estão lidando com as emoções e como a gente está tentando trabalhar de alguma forma. Danilo, a minha última pergunta aqui, né, feita aqui, pronta, é assim, diante desse momento histórico que a gente está atravessando, qual é o maior desafio ao pensar nas atividades para os estudantes? Qual que é a maior tarefa, né? Qual que é o maior problema que você encontra quando você começa a pensar em ações, em atividades para os estudantes? Eu acho que o nosso maior desafio é tentar trazer as questões do dia a dia junto com equilibrar com o que o currículo pede, né? Porque é um momento que não dá para focar só no currículo, né? E esquecer que tem um ser humano do outro lado que está isolado do mundo, né? E que está muitas vezes restrito ali na sua casa, sem poder sair, cuidando de alguém, tendo outras atividades para fazer. Então, equiparar, né, o currículo e a realidade do aluno. Saber, né, que é um momento único, ter essa sensibilidade, né, de entender que não é fácil, né, que todos nós estamos numa situação de vulnerabilidade, né, então não dá para pegar pesado, sabe? Não dá para pegar pesado. Então eu fico assim, né? Eu sempre penso nisso, né? E não vou pegar muito pesado com eles, principalmente na pandemia, né? O aluno, professor, não posso entregar hoje e já expirou o prazo. Não, tá bom, né? Então, eu te entendo. Mas assim, dá, né, aquela bronquinha, fala, ó, na próxima você faz, tá? E
mas assim, é ser mais flexível, né? Porque não dá para ser ferro e fogo, principalmente nesse momento, sabe? Já não é algo que faz parte da minha prática. E principalmente na pandemia. Não é agora que eu vou dificultar, né? Eu sempre penso assim, já falei para você muitas vezes, já falei para a coordenadora e para alguns amigos. Se eu puder facilitar, eu não vou complicar, né? Eu prefiro sempre esse caminho. Bom, Danilo, falando ainda sobre essa questão de pensar no ser humano que está do outro lado, a Cíntia, a nossa colega de trabalho, ela falou um pouco sobre isso, né? Que há uma linha tênue entre o pessoal e o acadêmico, né? Porque há uma necessidade muito grande dos estudantes abafarem, de conversarem um pouco com a gente, e isso acaba remetendo também ao que a Anne Julie falou lá no fim, né? Como é que a gente está lidando com aquele emocional com os estudantes. Então, como a gente está desse desafio, porque, de fato, é um problema gigantesco, que nós estamos enfrentando, tanto para nós, professores, é um problema gigantesco, e para várias outras pessoas também, mas principalmente para os nossos adolescentes. É um problema gigantesco. Como é que, de alguma forma, você consegue trabalhar essa questão das emoções? Já que você falou também um pouco sobre a tutoria, né? Você, de alguma forma, consegue atingi-los e, de alguma maneira, inclusive, dar uma orientação que acaba ultrapassando o acadêmico e vai para a parte pessoal também? Você consegue trabalhar essas questões? Falar um pouquinho, né? Eu acho que, assim, para mim poder ajudar alguém, eu tenho que estar bem, primeiramente, né? E eu voltei aí em junho, né? Com maior frequência num trabalho de terapia, né? Até para eu poder me manter bem, né? Para poder estar firme, que não tá fácil, cara. É muito difícil ficar, né? Em casa. Eu sou uma pessoa que eu tinha uma vida cultural, assim, eu sempre saí muito, né? Eu gosto de sair à noite. A pandemia me tira isso, né? Era uma válvula de escape que eu tinha. E, e aí, assim, né? Acho que eu estou procurando atender essa questão psicológica, né? Fazendo uma terapia em grupo que eu já realizava antes da pandemia, mas agora com mais intensidade. E eu procuro sim, né? Estar conversando sempre com os alunos, saber se eles estão bem. Eu sempre pergunto como eles estão, né? Porque o que eu vejo é que muitos mesmo, eles estão com problema de engajamento, né? Eles não entregam atividades, não participam por questões familiares, sociais, né? Então, eu sempre, que eu começo a tutoria, eu pergunto se eles estão bem, se tem alguma coisa que estão atrapalhando eles, se eles querem falar, né, dos seus sentimentos. Falar de sentimento é muito complexo, né? A gente não aprende a isso, né? A escola não ensina. Eu lembro que a gente falava muito o ano passado, né, Júnior? Quando você me apresentou aquele programa Papo de Menino, né, que ao homem não é se ensinado a falar de sentimentos, né? Pelo contrário, nós temos que não demonstrar fragilidade. E isso é uma balela, né, que o patriarcado incute, né, na nossa mente, na nossa cultura. E eu entendo com eles que para eles estarem bem, né? Para eu poder passar segurança para eles, eu tenho que estar bem. Então, eu procuro, né? Eu sei que não é fácil, não é sempre que eu estou bem, né? Mas nessa pandemia,
mostrou que eu estou muito mais frágil do que eu imaginava, mas eu procuro sempre saber deles, como eles estão, né? Se tem alguma coisa que está atrapalhando, né? Eu não procuro não ser invasivo, né? Eu pergunto, mas também eu não invado o espaço deles, não quero falar tudo bem, né? Eu quero agradecer a vice-diretora, né, Gislaine, que ela está fazendo um trabalho excelente, né, com esses tutorandos, com os alunos que têm uma grande dificuldade, né. A gente está passando os casos que nós não conseguimos resolver para ela, e ela liga, fala com a família, fala com o aluno. Nós já resgatamos muitos alunos através da GI, né, da nossa vice-diretora, que também está de parabéns. Perfeito. Bom, diante de tudo que a gente conversou, acho que deu para esclarecer algumas dúvidas da audiência que está nos acompanhando. Eu agradeço a todos que estão aqui assistindo a gente. Eu peço desculpas por alguns problemas técnicos que às vezes a gente tem, porque, assim, infelizmente a gente não tem controle sobre a internet e sobre os nossos equipamentos. Então, às vezes eu posso desaparecer da tela, ou então às vezes eu posso estar com lag aqui, né? Então, às vezes pode ser que eu fique meio travado na tela, ou talvez o Danilo também. Mas, assim, agradecer a todos vocês que estiveram aqui acompanhando a gente. Muito obrigado pela interação que vocês tiveram com a gente. Muito obrigado pelas perguntas enviadas, pelas mensagens de carinho. Eu quero agradecer mais uma vez à escola, né, ao Pedro Cia, por nos permitir esse espaço para essa conversa. Nas próximas semanas, outros professores estarão aqui também para divulgarem as suas boas práticas, para colocar o que está sendo dado dentro da nossa escola. E agradecer o meu companheiro de trabalho, Danilo, pela presença dele aqui no nosso programa de hoje. Muito obrigado a todos. Eu já vou me despedindo e passo a palavra para o Danilo para ele se despedir também. Desejar a todos aí uma ótima semana, um bom período letivo, e falar para não desistirem dos alunos, né? Eu lembro que a Tati, né, falou essa frase o ano passado, né? E não desistir dos alunos, acho, e ficou muito gravado e para mim, né? E eu acho que esse momento é crucial para a gente estar junto, fazer a nossa parte, procurar atingir os estudantes, né? Esse momento é crucial. E no mais é isso. Agradecer a todos que assistiram ao vivo, agradecer os colegas de trabalho, o Júnior, agradecer aos estudantes, que eu vi que tem uma galerinha que assistiu, né? Falar que o Pro Danilo está com saudade de vocês. Tá bom? Bom, então é isso. Tchau, tchau, gente. Até a próxima semana que vem. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Tudo de bom.